chorar. Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. Que você tenha sempre esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. Que você tenha esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. Deus abençoe a todos grandiosamente, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus venha reinar na vida de cada um. Eu convido meus queridos amigos e irmãos a abrir suas Bíblias em Salmos 128, onde fala da família. A família, ela é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus depois da salvação. A família, ela é fundamental. E a família, ela não tem que viver apenas em unidade. A família, ela tem que viver em união. Unidade sem união, ela não vale nada. A unidade, se não tiver união, não tem como a gente prosseguir com a nossa luta, com a nossa jornada, com nossos propósitos e com nossos objetivos. O casamento é algo muito valoroso por Deus. É um matrimônio, é uma união que não pode existir uma separação, né? O casal tem que fazer tudo para viver junto, porque
porque é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que existe algo chamado união entre família, entre empresas, entre igrejas, enfim, tudo tem que viver na base da união. Tudo isso que eu citei agora, o que eu citei agora são unidade, ou seja, eu sou uma unidade, minha esposa é outra unidade. A unidade faz alguma diferença na vida de alguém? Não. Meu filho é uma unidade, minha filha é outra unidade. Por exemplo, tudo nesse mundo é formado de unidades. Por exemplo, você pega uma caneta, ela é uma unidade. Outra caneta é outra unidade. Tudo é unidade. Você pega qualquer objeto, é uma unidade. O Brasil, nós temos quase 200 milhões de habitantes. Ou seja, quase 200 milhões de unidades. Porém, falta nessas unidades, falta união. Porque a união, ela é quem faz a diferença. A união, ela que faz a diferença. Ela que faz o sentido das nossas vidas prosseguir em paz. Porque o que é unidade? Terminei de dizer, são vários tipos de unidade, ou seja, vários tipos de pessoas, vários tipos de objetos, vários tipos de tudo é uma unidade. Ou seja, o número 6 são 6 unidades. E o ser humano, ele vive em unidade. Porém, essas unidades, às vezes, não têm união. Por exemplo, o casamento é 2 unidades. O casamento é 2 unidades. É o homem e a mulher. Se não tiver união, não vale nada. Porque os casamentos são destruídos. Alguns casamentos são destruídos. Porque não tem união. Tem unidade, mas não tem união. A unidade, ela é como um corpo morto. A unidade é como um corpo morto, é como algo que existe, mas não tem valor, não compensa, não tem sentido. Então o que acontece? A união, ela é unânimes pensamentos. Você pode viver com 10 pessoas dentro de sua casa, mas se não tiver união, não vai fazer sentido. Às vezes, tem unidade, mas não tem união. Às vezes tem unidade, mas falta união. O que é que Deus quer de cada um de nós? É que nós viva não apenas
em unidade, mas que nós vivemos em união. Por exemplo, quantos políticos não tem aí? Vários. Cada um é uma unidade. Cada um político, cada um pastor, cada um empresário, são uma unidade. Porém, no meio dessa unidade não existe união. Não existe união. A família, ela é formada de unidade, mas muitas famílias, casamentos são destruídos por falta de união. Tem unidade, mas não tem união. Os pensamentos são diferenciados. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Por exemplo, o casamento ele é um quebra-cabeça. As peças têm que ser encaixadas. Mas se um não ceder para o outro, vira contendas, brigas, discussões e até mesmo agressão verbal e agressão física. Então um tem que ceder para o outro, porque quando um não quer, os dois não brigam. Né? Eu estou mandando essa palavra, porque eu sei que muitos casamentos têm sido destruídos por falta de diálogo, por falta de união, não por falta de unidade. Então, a Bíblia aqui, Salmo 128, diz assim: o temor de Deus e felicidade no lar. Temor de Deus e felicidade no lar. Ou seja, é o temor que nós temos a Deus que nos traz a felicidade no lar. Quando o homem tem temor a Deus, ele não trai, ele não agride, ele não machuca, porque o temor traz a felicidade. O temor, né? E esse temor faz parte da união. Esse temor faz parte da união. Então, a palavra do Senhor diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, porque quem teme ao Senhor, ele preserva o casamento, a família, em união, não apenas em unidade. Se eu sou só uma unidade, se eu sou sozinho, então eu tenho que preservar a minha união comigo mesmo e com Deus. Mas se eu sou casado, tenho esposa, tenho filhos, tenho minha família, eu tenho que ter união entre eu e Deus, entre eu e minha esposa, entre eu e meus filhos. Então a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, esses vivem em união, não somente em unidade. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Aí, às vezes a pessoa fala assim: não, mas feliz será e tudo te irá bem? Sim, tudo irá bem. Porque esse feliz será e tudo te irá bem não quer dizer que você conquista tudo que você quer. Mas quando você vive em união, não apenas em unidade, nós conseguimos superar as nossas lutas. Você pode ser uma pessoa desempregada. Você pode ser uma pessoa que ganha, às vezes que trabalha, mas ganha pouco. E ser uma pessoa feliz e tudo e bem para você. Porque a união é quem gera uma paz em nossas vidas. É a união, é unânimes pensamento. O que é unânimes pensamento? Uma família, irmãos, tem que viver em unânimes pensamento, ou seja, num só pensamento, num só propósito. Qual o propósito? De servir a Deus e de um servir ao outro. A esposa servir o marido a esposa, filhos
servir ao outro filho, servir ao pai, servir a mãe, pai, servir filho, e ambas as partes. Isso é viver em unânimes pensamento. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira. Como assim, pastor? A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Porque a videira, ela produz, né? A videira, ela produz a uva, né? Porque a uva, né? Porque é a uva que produz o suco que simboliza o sangue de Jesus, né? A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira. Por que como o rebento da oliveira? Porque a oliveira já produz o azeite, produz o azeite, representa a prosperidade, representa o Espírito Santo, representa a saúde, representa a paz. E a videira frutífera é que sempre dá fruto. Tem mulher que é casada, eu até mesmo digo isso com esposa de pastores também, que acha que ser como a videira frutífera é só estar ali de joelhos orando, intercedendo pelo marido. Não é só isso não. Bom, isso é uma coisa muito importante, muito bom mesmo. Acredito eu que isso é a primeira decisão de uma mulher que representa uma videira frutífera. Mas, às vezes, a esposa de determinados pastores ou de determinados homens termina a sua oração ali, levanta e pronto, estacionou. Ela acha que a função dela é só orar pelo marido de joelho e pronto, acabou. Terminou a oração, acabou. Não. Você tem que entender que se você tem um marido para cuidar, você tem uma família para cuidar. Você tem você tem uma conta a prestar para Deus do seu marido, dos seus filhos também. Não é só o homem que tem essa responsabilidade. Lógico que a do marido é maior. Mas eu quero dizer para você, esposa de pastor, de bispo, ou de obreiro, ou você que não é esposa de nenhum pastor, de nenhum bispo, nem de um obreiro, mas é esposa de um homem trabalhador, de um homem responsável, um homem de grande responsabilidade. Eu quero dizer para você que a sua função não é somente estar ali de joelho com ele, não. Isso é o primeiro lugar. Mas seu marido precisa comer. Seu marido precisa do almoço, de uma janta, de um café da manhã, de uma roupa lavada. E às vezes, você pode até pagar uma funcionária doméstica. Você pode pagar uma secretária doméstica. Mas às vezes o seu marido quer comer uma comida feita por você. Às vezes o seu marido quer vestir uma roupa lavada e passada por você. Quer comer um bolo feito por você. Às vezes eu estou aqui e às vezes eu estou em casa, eu olho para o meu fogão, eu vejo minha esposa cozinhando com tanto amor. Irmão, isso não é escravizar a sua esposa. Escravizar é quando você oprime, você obriga ela a fazer. Porque o ministério de um homem está focado mais na mulher. Então você tem que ser uma pessoa de jejum e de oração, mas tem que ser uma pessoa caseira também, uma pessoa caseira que gosta de fazer as coisas para a sua família. Não ser ciumento. Às vezes o ciúme, ele traz coisas na mente
da mulher, e às vezes do homem também. Algo que não existe, que foi criado na mente. É uma obsessão, é uma doença, isso termina acontecendo brigas, discussões, trocas de palavra. Um fala uma palavra, outro fala duas, a outro que falou uma já fala três, ao que falou duas já fala quatro, e aí começa as discussões, as contendas. Então, a esposa, ela tem que dar condições do marido trabalhar bem, do marido viver bem, do marido olhar para ela, se sentir feliz, se sentir realizado. Então, a Bíblia diz que a esposa, no interior da casa, ou seja, dentro de casa, é como a videira frutífera, ou seja, dá fruto. Se você é uma esposa que não dá fruto no seu casamento, você é infrutífera. Qualquer hora, essa árvore que é você, mulher, que é infrutífera, pode ser cortada. Pode ser cortada, tirada daquele lugar. Se você não der fruto na sua casa. Qual é o marido que quer chegar em casa e encontrar a casa bagunçada? Louça sem lavar, casa sem arrumar, comida sem fazer? Ninguém quer isso. Você pode ter condições de comer fora. Você pode ter condições de comer no shopping, no restaurante, em algum lugar. Mas o marido às vezes quer comer uma comida feita pela sua esposa amada. Sentar na mesa com ela, com seus filhos, e contemplar, abaixo de Deus, contemplar uma comida feita pela sua querida esposa. Então, a palavra do Senhor diz que os filhos é como, na roda da mesa, é como o rebento da oliveira, a oliveira que produz azeitona, que produz o azeite. O que é rebento? Quando você corta uma árvore, com o tempo ela começa a nascer aquele olho. Aquele olho vai se formar um galho. Os frutos são criados nos galhos, nos rebentos, depois de que nasce grande. Quer dizer que os filhos são o futuro fruto. Quando a Bíblia diz que os filhos será como rebento na roda da mesa, é porque representa o futuro. Rebento não é um galho, é um futuro galho, que vai produzir fruto. O fruto só dá no galho. Dificilmente você vê uma árvore produzir no tronco, né? Que eu conheço, só tem jaca e jabuticaba, né? São poucas árvores que produzem no tronco, os outros produzem nos galhos, que anteriormente eram rebentos. Então a Bíblia diz que a esposa no interior da sua casa é como a videira frutífera, que produz a uva frutífera, produz fruto, dá fruto. E os filhos na roda da mesa é como rebento, ou seja, é como o futuro da nação, que vai produzir bons frutos. Rebento é aquele olho que nasce, quando você corta uma árvore, com o tempo ele começa a nascer aquele olho vai se formar, aquele olho chama rebento, aquele olho vai se formar um galho, e o galho vai produzir frutos. Você nunca viu uma manga brotar no tronco, uma laranja, um limão, né? Uma goiaba e alguns outros frutos produz aonde? No galho, que anteriormente era rebento. Assim é a casa de um cristão. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa.
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como será abençoado. Tem gente que acha que eis como será abençoado o homem que teme a Deus é apenas financeiramente. Irmão, o melhor lugar que o homem precisa ser abençoado é dentro da sua casa. Mais do que dentro da igreja. Se tem um lugar que o homem tem que se sentir paz, é dentro da sua casa. Porque quando você se sente paz na sua casa, com sua esposa, seu marido, seus filhos, você pastor, você pregador, você vai para o altar cheio de unção. Porque a unção você já recebeu dentro da sua casa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então, o povo de Deus tem que ter esse pensamento. E o homem também. O homem, ele tem que dar atenção à família. Não é muito fácil dar atenção à família. Mas tem que estar socorrendo a família como Cristo socorre a igreja. Como Cristo ama a igreja. Por isso que a Bíblia diz que quando nós casamos, aquele que deixa pai e mãe e se une ao seu marido e ambas as partes, será uma só carne. Porque você não tem coragem de esbofetear sua face, bater na sua face você mesmo, de cortar o seu corpo próprio. Então, o corpo da mulher ou do homem se torna um só. Você vê como é abençoado o matrimônio. Só que se não existir isso, união, essa unidade não serve. Porque o que destrói um casamento não é nem a falta de unidade. Unidade já tem 2 unidades. O casamento é 2 unidades. Às vezes com filhos forma mais unidade. É falta de união. Então aqui em Salmo 128 está o caráter de um lar de um cristão. Salmo 128 está o caráter de um lar cristão. Agora vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. A igreja em oração. A oração, ela representa a união. Nem todos que estão na igreja são união, é união. Nem todos que estão dentro de um lar, de uma família, são união. Mas tanto a família como a igreja são unidade. Tanto a família, um lar, tanto a igreja, são unidade. Mas não são união. A união é algo de pensamentos iguais. Não, mas não tem como nós pensarmos iguais. Não, eu sei. Mas quando se trata de uma família, quando se trata de um crescimento familiar, espiritual, tem que ter uma união. Ou seja, tem que ter unânimes pensamentos, unânimes propósitos. Olha o que a Bíblia diz aqui em Atos 4, 23. Uma vez soltos, quando Pedro e João foram presos, Pedro e João foram presos aqui no capítulo 4, uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe havia dito.
os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há. Unânimes, ou seja, um só pensamento, um só propósito. Nós temos que viver em um só pensamento. Nós não temos que viver num só propósito. Ou melhor, nós temos que viver um só pensamento e um só propósito. Quando se trata de crescer. Olha o que é, novamente aqui no versículo 32. A comunidade cristã, capítulo Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Escute. Na multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Ou seja, o que é um coração e uma alma? É um só propósito, irmão. É um só pensamento. É uma só determinação. É um só projeto. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Viu? Olha o que é unânime pensamento. Unânime pensamento. Uma família tem que viver é unânime pensamento. Uma igreja tem que viver é unânime pensamento. Uma empresa tem que viver é unânime pensamento. Principalmente o casamento e a igreja do Senhor Jesus. 32. A comunidade cristã da multidão dos que creram era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia. Viu, pastor? Viu? O que é nenhum necessitado havia dentro daquele povo, dentro daquela comunidade, ou melhor, dentro daquela igreja. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam os pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um na medida que alguém tinha necessidade. A qualquer um, viu? Não, eu vou ajudar só quem é da minha igreja. Então viva em harmonia. Ajude a qualquer um. Esta é a palavra de Deus. Deus, Ele quer que todos nós vivemos em unânimes pensamento. Principalmente a igreja e o matrimônio. O lar. Então, voltando ao assunto do casamento, tem pessoas, se o marido, se a esposa receber o marido com a toalha para o marido tomar um banho, com a roupa para o marido trocar de roupa, a mesa arrumadinha para ele tomar o café depois que chega do serviço, tem gente que ignora. Então você não é a mulher do interior da sua casa, como a videira frutífera. Você não é essa mulher. Tem pessoas que é contra o marido servir a esposa. Irmão, a Bíblia diz que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Vê como é que Jesus trata a igreja. Jesus serve a igreja, mas também a igreja é preciso servir a Jesus. Deus abençoe.
E todos fiquem na paz, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima. Que você seja alegre, mesmo quando vier a chorar. Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. Que você tenha sempre esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. Que você tenha esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: